Finalmente vamos conversar sobre Drácula, facilmente um dos livros preferidos da vida. Essa leitura, ela foi muito boa, porque quando você lê clássicos, você passa por cenas que inspiraram interpretações e referências para vários outros livros e para vários filmes também. Então aqui a gente passa por cenas de um vampiro raiz, da configuração de um vampiro, né? Na sua mais intrínseca malvadeza possível. Então aqui a gente tem um personagem, o Conde Drácula, que ele é malvado por si só. Ele é a malvadeza em pessoa. E a gente passa por cenas muito específicas, né? Que populam aí o imaginário de várias pessoas por, de novo, ter sido uma interpretação, uma inspiração para várias outras adaptações. Aqui a gente tem cenas de não vemos um vampiro no espelho, cenas de uma pessoa, né, um morto-vivo, que aqui ele é descrito dessa forma, que mora ali nos confins da Transilvânia, com seus dentes pontiagudos, uma pessoa pálida. Então a gente tem muito dessas imagens, né, do que é realmente um vampiro ali, de novo, raiz, né, e na sua mais profunda malvadeza possível, a gente tem aqui. Então, isso pra mim é o que mais faz eu gostar de ler esses livros clássicos, passar por essas cenas que a gente tem referências aí pela vida fora, em várias outras adaptações culturais. Bom, Drácula, como vocês já sabem, foi feito, né, como eu citei aqui, foi feito várias adaptações para o cinema também, inclusive. A gente tem Nosferatu, a gente tem Drácula de Bram Stoker por Coppola, e ali a gente tem alguns personagens adicionais, porque, de novo, é uma adaptação, né, uma inspiração aqui da história do Drácula. Mas vamos nos ater nesse vídeo à história do livro. Primeiro de tudo, eu vou passar só um panorama muito rápido pela vida pessoal do Bram Stoker, né, nosso autor aqui. Ele é um irlandês. Ele foi crítico de teatro também, além de autor. Uma curiosidade também da vida pessoal dele é que ele foi casado com uma pessoa que também foi pretendente do Oscar Wilde. Então tem essa curiosidade, né, que não vai agregar em nada na nossa vida, assim, culturalmente, né, intelectualmente, mas é só uma curiosidade mesmo da vida dele. E ele não criou uma figura de vampiro. Nós temos textos, né, antes dele que traz essa figura vampiresca, sobre essas lendas sobre vampiros, como que eles seriam, como que eles se inseririam na sociedade, como que eles se portavam ali com outras pessoas e quais as maldades, né, que eles faziam ali onde eles estavam, entre aspas, vivendo. Então a gente tem sim esses textos, né, mais antigos falando sobre vampiros e falando que vampiros estavam ali inseridos, né, naquela sociedade, mas sem sombra de dúvida a figura que realmente consolidou essa questão do vampiro e gerou inspiração para o futuro, né? Até hoje aí a gente vem colhendo essas inspirações. Sem dúvida foi aqui com Bram Stoker criando o Conde Drácula, tendo sombra de dúvidas. O livro em si, ele é escrito não de uma forma linear, no sentido de que alguém conta essa história, uma pessoa só, um narrador. Seja um narrador que participou da história ou um terceiro que está narrando ali os fatos sobre as personagens do livro. A gente tem vários diários, entradas de diários e trocas de carta. Agora, sobre a estrutura do livro. A gente tem aqui um livro, toda a história ela é narrada em forma de diários e trocas de cartas, principalmente. Tem algumas reportagens também de jornais que acabam sendo inseridas aqui também na forma de contar essa história. Então a gente não tem um narrador só, um narrador onipresente ou uma pessoa que participou ali da história contando todos os fatos e a sua própria perspectiva sobre tudo que aconteceu. Não é dessa forma que o livro foi construído pelo autor. Então nós temos várias entradas de diários de diferentes personagens.
Nós não temos uma infinidade de personagens, como a gente encontra, por exemplo, em livros, geralmente em livros russos, né? Que são muitos personagens. Aqui a gente não tem tantos personagens assim. A gente tem poucos personagens que eles vão se revezando nessa contação de história, digamos assim, por meio desses diários que acabam sendo enxergados, né, como uma narração ali dos fatos e quase que um registro jornalístico, digamos assim, do que estava acontecendo até realmente ter ali o desfecho da história de como que eles conseguiram encontrar ali o Conde Drácula e o que foi que aconteceu com todas essas personagens, né? A gente vai sabendo ao longo da história o que vai acontecendo com cada uma delas. Então, de novo, são diários, né, entradas de diários de diversas personagens. O livro ele começa com o diário do Jonathan, que ele é um advogado ali em começo de carreira, começa a trabalhar no escritório, num escritório bem pequeno, né, ele e o dono do escritório, e esse dono do escritório envia ele nessa missão para poder encontrar o Conde Drácula e poder oferecer os seus serviços advocatícios, digamos assim. É quase que como se fosse uma... Quem aí já fez direito, né, começou a trabalhar, sabe que tem alguns profissionais que acabam fazendo diligências, né? Então é quase uma diligência. Ele vai lá na casa, né? Viaja muito tempo até chegar ali no castelo do Conde Drácula para poder auxiliar ele com algumas dúvidas, porque ele gostaria de ir para Londres, né? Em tese, ele queria muito comprar uma propriedade em Londres e ele tinha várias questões em relação a isso, várias dúvidas, né? Para tirar com advogados. Então é isso que o Conde Drácula fala quando vai contratar esse escritório. O Jonathan ele é enviado então para esse castelo na Transilvânia, né? Quando o Jonathan chega lá, as pessoas já começam a demonstrar um certo medo. Sempre que ele fala para onde que ele vai e o período que ele tá indo, né? Então as pessoas falam, olha, você tá indo num período lá de que tudo que é ruim pode sair para cá, pro nosso mundo, e cuidado, você tá indo para um lugar perigoso e tal. E ele fica meio que sem entender, como assim perigoso? O que tem de mais com esse conde, né? Eu só tô lá indo prestar um serviço que o meu chefe mandou, meio assim, né? Mas, como por onde ele vai passando, né? Porque são vários transportes até chegar lá, ele conseguir chegar finalmente no castelo. São várias pessoas falando a mesma coisa, né? Fazendo ali o sinal da cruz para ele, não necessariamente para ele, mas assim, tentando protegê-lo e tentando fazer sinais para se livrar daquela quase uma maldição que é falar o nome do Conde Drácula, né? Então é essa configuração inicial que a gente tem nas entradas do diário do Jonathan. Só um parênteses, gente, eu não vou conseguir falar muito do livro se eu não entregar o que for acontecendo com os personagens. Nesse vídeo aqui específico, provavelmente eu não vou conseguir poupar spoilers, que algumas pessoas podem considerar, né, pro final. Não vou conseguir entregar só pro final. O desfecho, claro, eu vou comentar o que aconteceu com cada personagem no fim, mas ao longo da história também foram acontecendo algumas coisas que podem ser consideradas spoilers para algumas pessoas. Então só fica aqui de aviso que eu vou entregar alguns desfechos no meio do vídeo para algumas personagens. Mas pessoalmente eu não acho que isso estrague em nada uma leitura do livro, para quem ainda não leu. Porque aqui é a experiência de leitura, é completamente isso. Muito mais do que vai acontecer com os personagens, é como as coisas vão acontecendo com os personagens e todo esse enredo, né? E essa história que vai sendo construída. E, de novo, você passar por cenas que viraram referência aí para outras adaptações. Então, fechado parênteses, vamos continuar aqui. O Jonathan, ele tem uma noiva, a Mina. Ela vai ter um papel muito importante aqui na história também. Tanto a Mina como a Lucy, que é amiga da Mina, né? Elas são muito amigas, muito próximas, confidentes mesmo. Então, na parte das trocas de cartas, nós temos trocas de cartas entre elas aqui. E isso adiciona muito à história, né? Então, a gente tem essas trocas de cartas entre elas. Então, o Jonathan chega, conhece o Conde,
acha ele, sim, muito esquisito, né? Tem uma descrição aqui no livro muito específica sobre ele achar o Conde uma figura bem austera, pálido. Mas o Conde se mostra uma pessoa muito, um lord, assim, muito educado, recebe ali o Jonathan, fala que vai preparar, né, que vai pedir para os criados ali da casa prepararem a alimentação do Jonathan, que é para ele se sentir muito bem ali no castelo, enfim, toda essa história. E ele sempre muito educado, assim, nesse início, né, o Drácula com o Jonathan, mas o Jonathan já sente, assim, algo um pouco estranho, mas um pouco estranho. Ele ainda não tá totalmente convencido que tem muita coisa de errado ali que pode acontecer naquele lugar. Então ele vai vivendo ali, ele começa, né, a achar mais coisas esquisitas, ele não vê o Drácula nunca comendo, sempre tá os alimentos, as refeições do Jonathan sempre estão dispostos ali na mesa, mas ele não vê ali, né, o Drácula participando dessas refeições, enfim. Então isso tudo vai mexendo realmente com ele e vai falando, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, né? E ele vai continuando vivendo normalmente. E aí ele começa a perceber que tem alguns lugares né, da casa do Drácula, ali do castelo, que as portas são fechadas. E num determinado momento o próprio Drácula vai falar, olha, tem lugares aqui que nem você gostaria que conseguisse abrir a porta. Então, meio assim, agradeça por elas estarem fechadas, não tente abrir, porque você mesmo não ia gostar do que tem lá dentro. E ele começa, né, e vai seguindo isso, gente, ele vai achando coisas mais estranhas. O que acontece aqui no começo com o Jonathan, e é uma figura que se repete por todo o livro com as personagens que vão sendo impactadas ali pelas maldades do Drácula. Eles dormem à noite e eles têm sonhos muito estranhos. Então eles acham que eles tiveram pesadelos, mas ao mesmo tempo eles não conseguem distinguir se aquilo foi realmente um pesadelo ou se foi realidade. É um subterfúgio que o Bram Stoker usa aqui a todo momento, para deixar essa dúvida. Mas será que isso está acontecendo mesmo? Então, por exemplo, né, um exemplo que aconteceu com o Jonathan. Ele estava dormindo e tal, e ele tem a impressão que ele está paralisado no sonho ou na realidade, ele não tem muita certeza. E entram as 3 vampiras ali, discípulas do Drácula. Então elas entram ali no quarto dele e ele não sabe, ele fala, nossa, o que está acontecendo? E elas ficam meio que famintas, parece que iam morder o pescoço dele, mas ele também não consegue se mexer, parece que tá meio que encantado e não sabe se tá sonhando. Então toda essa construção dessa cena assim estranha, que a pessoa parece não ter muito controle do próprio corpo e da própria mente, isso acontece de novo, não só nesse caso específico de Jonathan, não só nessa noite, porque acontece em outras noites também, mas com outras personagens que eu vou compartilhar aqui com vocês também, porque faz muita diferença observar isso na história. Será que isso é real ou não? Será que eu tô ficando doido? Será que é um pesadelo? Será que o meu medo, ele tá impactando a minha forma de ver as coisas? Não tô enxergando muito bem a realidade por conta disso? Então tudo isso permeia o livro e faz total diferença para a história mesmo. Bom, em determinado momento fica tudo muito esquisito, ele chega a investigar o Drácula mesmo, leva um susto, né, quando não consegue ver a imagem do Drácula refletida no espelho, leva um susto quando essas 3 vampiras, elas entram no quarto dele e o Drácula e elas jogam um saco, né, no chão ali que tá se mexendo, parece que tem alguma coisa dentro, e ele fica em dúvida se o que está se mexendo e gemendo ali dentro daquele saco, na verdade são animais ou se são bebês, e depois ele chega à conclusão que são bebezinhos, né, que vão alimentar os vampiros. Quando chega nessa parte e ele encontra, né, o Drácula também ali no seu caixão, ele percebe que realmente tá tudo muito estranho, muito esquisito, perigoso, passa a ser perigoso para ele, e ele realmente precisa ir embora dali. Só que o Drácula, ele constrói ali algumas armadilhas, né, para manter o Jonathan preso. A gente encontra ele
nessa cena dele tentando fugir e o Drácula fazendo cartas ali, mandando cartas para as pessoas que o Jonathan conhece, para passar a imagem que tá tudo bem com ele e tal, mas os planos do Drácula para ele realmente não são nada bons. A gente fica com o Jonathan nessa situação e a gente vai acompanhar outros personagens. Então a gente conhece um doutor que é um dos pretendentes da Lucy, né, que é essa amiga da Mina. Ele trabalha no hospício, ele, né, gerencia ali um hospício, e a gente tem contato tanto com ele quanto principalmente com um dos pacientes dele, que vai ter um papel muito importante aqui na história também, principalmente ali do meio pro final. E a gente tem contato também com esses diálogos que o doutor ele tem, o John, né, ele tem ali com o paciente dele, o que o paciente fala para ele, por que o paciente foi parar ali. Então a gente tem muito esse contato com esses diálogos e o estudo realmente desse doutor, né, desse psiquiatra com os pacientes ali, principalmente com esse paciente específico. E aí a gente conhece a Lucy, a gente conhece o doutor, a gente conhece os outros dois pretendentes da Lucy. A Lucy, tanto a Lucy quanto a Mina, elas são colocadas como pessoas muito doces, do coração muito bom, pessoas muito bondosas, generosas. Então realmente elas são aqui tratadas como a parte boa, uma parte de bondade mesmo, né, nesse sentido. Então elas são a personificação da bondade e o Drácula, ele é a personificação da maldade. Então a gente tem essas dualidades muito bem definidas e muito claras, assim, não precisa fazer muito esforço para poder perceber isso. E do lado ali do Drácula vai se tornando uma maldade, né? As pessoas vão ficando más ali em volta dele, que ele vai conseguindo influenciar por meio de dinheiro, principalmente, e porque ele tem um poder muito grande, né? Um dos poderes ali de um vampiro é realmente fazer com que outras pessoas façam o que ele queira. E do outro lado a gente tem essas duas mulheres, né? A Lucy e a Mina, e do lado delas vão se tornar, vai se criar ali uma esfera, digamos assim, de bondade. Então as pessoas que estão em volta delas, assim, tentam ajudar umas às outras, e claro que vai ter essa luta, digamos assim, do bem contra o mal. Um outro aspecto que aparece demais aqui no livro é a questão religiosa. Então, até agora, né, a gente conhece o Jonathan, a Mina, a Lucy, os pretendentes da Lucy, o paciente, né, do Dr. John. E aí, a gente vai conhecer a figura icônica Van Helsing. E aí, não se enganem, gente, as adaptações para livros, séries, etc., de novo, são adaptações, né? Outro conceito. Aqui no livro a gente vai ter um senhor, o Van Helsing é um senhor já, ele é um professor de Amsterdã, muito bem renomado na área dele, mas ele já é um senhor e ele se desloca para poder ajudar essas pessoas do lado do bem aí, né? Então ele realmente aqui a gente vê que ele vira um caçador de vampiros em determinado momento, muito inteligente, muito instruído. Ele também se deixa levar ali por essa ajuda mútua e ele vai para ajudar primeiramente o amigo, né, que é o John, o psiquiatra. Eles têm uma amizade muito forte, então primeiro o Van Helsing ele vai ajudar esse doutor, depois ele se envolve ali emocionalmente até com essas pessoas, né, ele acaba sendo impactado por essa bondade deles e ele segue ajudando ali eles nessa luta contra o Drácula. Nesse aspecto, nesse ponto da história, a gente já sabe que o Jonathan não morreu, ele tá super vivo, ele tá bem, né, ele conseguiu escapar ali das garras do Drácula e das suas 3 vampiras que viviam ali no castelo também. E aí a gente chega no ponto que começa a caçada mesmo do Van Helsing, sendo ali o cabeça dessa luta contra o Drácula e ao mesmo tempo também tentando salvar a Lucy. O que aconteceu? O Drácula, ele vai para Londres, ele começa a fazer suas maldades ali
as pessoas começam a ver coisas estranhas acontecendo, e a Lucy tem esses episódios igual o Jonathan teve. Então ela tem sonhos estranhos, que ela não sabe se é sonho, se é realidade, e ela se sente assim muito atingida por essa presença do Drácula. No final a gente descobre que ela tinha sido mordida pelo Drácula. Os doutores ali, né, e esses amigos próximos da Lucy, esses homens, eles doam sangue para ela, mas nada suficiente, porque depois a gente acaba descobrindo que o Drácula, ele vai lá, tira todo o sangue dela, no outro dia ela recebe mais sangue desses homens, ele vai lá, tira todo o sangue dela, e ela fica fraca, debilitada, e ela acaba virando uma vampira também. Então tem essa luta dela, né, contra esses instintos vampirescos que ele plantou nela. Depois a gente descobre que ela também virou uma morta-viva, né? Os doutores ali, esses amigos precisam lidar com essa situação. No fim, infelizmente, ela morre, né? E eles precisam fazer ali umas ações, né, para que ela não continue sendo vampira. Então, um vampiro, ele não é morto como uma pessoa normal, assim, né? Uma pessoa precisa ter estaca no peito de madeira, arrancar a cabeça, esse tipo de coisa, para aí sim aquele morto-vivo acabar de vez com as suas maldades e poder descansar. Aqui no livro a gente tem, como eu comentei, muitas questões religiosas. Então tem a questão do crucifixo, né, então que os vampiros não gostam e serve como uma arma para né, afugentar eles. Tem a questão da hóstia. Aqui eles falam muito sobre alma, então salvar a sua alma. Quando eles tiveram que fazer essa decisão por ter que fazer essas coisas, né, com a Lucy como já vampira, morta-viva, e eles descobriram que ela estava sugando o sangue de crianças, as crianças estavam ficando assustadas, enfim. Eles têm essa atitude, né, tomam essa atitude com ela, e eles justificam que é para realmente liberar a Lucy de tanto sofrimento e a alma dela ficar em paz. Então tem muito essa questão da alma, de salvar a alma, e depois de fazer tudo isso, né, arrancar a cabeça dela, colocar uma estaca no peito dela, ela ficar em paz, com um semblante assim, em paz, e realmente a alma dela foi salva, né. Tem muito disso aqui, de poder salvar a alma das pessoas. Depois, a Mina, ela também é mordida pelo Drácula, e vai ser a mesma coisa, eles vão querer salvar a alma dela de todas as formas, não deixar que ela sucumba igual aconteceu com a Lucy, né? Então esse é o pano de fundo da história, assim. A gente vai tendo uma crescente, assim, nessa narrativa, então a gente vai lendo o mesmo dia, às vezes, contados por diferentes pessoas. Então a gente vai ver o que estava na cabeça da Mina, o que estava passando na cabeça, né, os pensamentos do Jonathan, do doutor, do Van Helsing. Então eles vão fazendo um registro cada vez maior de tudo que estava acontecendo dia a dia. Então por isso que eu comentei no início do vídeo que acaba que sai de entradas de diário e se torna uma questão quase jornalística. Eles querem relatar todos os fatos dia a dia e não perder nenhum detalhe. No fim, a gente tem uma leitura que você fica muito imerso, você não quer largar o livro, para ver realmente como que vai ser o desdobrar. Na altura do campeonato, assim, a gente tem certeza que o Drácula, ele vai ser morto pelo Van Helsing e sua turma. Mas foi o que eu comentei também no livro, é a experiência, como que as coisas vão se desdobrar, como o autor vai construir isso, como que vai ser essa história. Então a gente tem muito essa questão de ler para ver como que as coisas vão se desdobrar mais do que o que vai acontecer. E, bom, a gente tem ali o desdobrar, né, o Drácula, ele finalmente ele é encontrado pelo Van Helsing, pelo Jonathan, e a gente tem ali a morte do Drácula virando pó. Então ele vira pó e ele desaparece, né? Vira pó e desaparece. E outra cena muito significativa aqui dessa ambientação de vampiros raiz. E assim a gente tem de novo um fim que
remete à salvação, remete a salvar almas, esse tipo de coisa, nessa luta do bem contra o mal, da bondade contra a maldade. No final, você se dá conta de que sim, esse livro é muito bom, é incrível. Se você já assistiu os filmes, é outra experiência, obviamente, é outra experiência você ler um livro, mas não acho que, porque você já conhece a história e tal, não vale a pena, vale muito a pena. Espero que alguns aspectos do que eu comentei aqui no vídeo tenham agregado também a leitura de quem já leu esse livro. Deixa aí nos comentários, né, qualquer impressão, um comentário adicional, uma interpretação adicional aqui sobre o livro, é sempre muito bem-vindo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido e até